Quero aprender tudo sobre IPTU, não sei nada. Pode botar isso aí para todo mundo ouvir. Pessoal, como eu anunciei, vamos tratar hoje sobre IPTU. Porém, eu gostaria, antes de iniciar aqui, gostaria de agradecer as diversas mensagens de incentivo que alguns amigos me enviaram. Falaram, Sanderson, que boa ideia que você teve para estar discutindo temas relacionados a situações corriqueiras da nossa sociedade e tal. Isso é muito bom, realmente. Eu acredito que nós que temos uma possibilidade de contribuir com a sociedade, nós temos a obrigação de fazer isso. Nós não podemos nos furtar, nós não podemos nos isentar de fazer esse tipo de coisa. E eu acredito que esse meu pensamento é semelhante ao sujeito que tem uma arma na mão para mudar a relacionalidade social, e ele, que é o voto, ele tem essa ferramenta nas mãos e no dia da eleição ele vai lá e aperta o botão falando o seguinte: não, eu vou votar em branco, ou então eu vou votar nulo. E aí ele volta para casa imaginando que ele deu a sua contribuição social, o seu voto de protesto, e que ele pode dormir tranquilo, porque ele não tem culpa sobre sobre os acontecimentos futuros do país a partir de então. Imaginando que a isenção dele o livra da responsabilidade, o que é um grande equívoco. Porque eu acredito que nem no direito, nem na política, nem na educação, não existe neutralidade. A neutralidade de alguém, definitivamente, é uma posição. E essa posição é posição para manter a ordem vigente. Deixa eu dar um exemplo bem claro para vocês aqui. E eu não sei se vocês concordam comigo. Vamos supor que você é integrante da comissão da comissão de ética da Câmara dos Deputados. E quem está lá para ser julgado é o Eduardo Cunha. E aí, quando eles vão te pedir o teu voto, se você quer manter Eduardo Cunha ou se você quer cassar o mandato de Eduardo Cunha, você fala o seguinte: não, eu vou votar em branco. Ou então eu vou votar nulo. O que você está fazendo quando você vota nulo? Você está aceitando que o Eduardo Cunha fique. Ou seja, quando você vota em branco, quando você vota em nulo, você está se omitindo, você está aceitando a presente ordem. Você está sendo omisso, você está sendo covarde. Me desculpe, mas é isso que eu penso. Quando não se tem uma posição definida, se é um covarde. Não se quer mudar. Se você não quer mudar algo e você fica de braços cruzados, você simplesmente está aceitando o que está acontecendo. E eu acredito que eu posso, de alguma forma, como muitos que eu conheço, pode contribuir para, nem que seja dando palestras na escola, gravando um vídeo no YouTube. Alguma forma você tem como contribuir com esse monte de gente que hoje está preocupado só em ganhar dinheiro. Médicos, promotores, juízes, advogados, que não estão muito aí para o que está acontecendo socialmente. Na verdade, eles estão se escusando, estão votando em branco socialmente. Pois bem, mas vamos entrar no tema aqui porque eu não posso me alongar. Pessoal, nós estamos percebendo que principalmente os índices que fazem a medida da elevação ou da valorização imobiliária, principalmente o FIPZAP, que é um dos índices, um dos principais índices que muda, que faz uma cotação da valorização dos imóveis, ele está se dando conta que o preço imobiliário no Brasil está caindo. Inclusive, hoje, estava dando mais uma lida hoje no site da FIPZAP, e eles concluíram que em 2015, com
com o desconto da presente inflação, o preço dos imóveis caíram cerca de 4,92%. Praticamente 5%. E o que acontece? O preço dos IPTUs estão caindo? Estão reduzindo? Não, muito pelo contrário. Inclusive, a FIPZAP lançou um editorial dizendo que os imóveis em 2016 se equipararão ao preço dos imóveis adquiridos em 2011. Mas, contraditoriamente, os preços, os valores cobrados, os IPTUs cobrados pelos municípios, a cada ano aumenta. Se você for analisar, os IPTUs, eles têm uma correção com base no INPC. Porém, o INPC é o índice que mede a inflação. Porém, o que acontece? A valorização do imóvel está abaixo da inflação. Muito abaixo da inflação. Descontado a inflação, está 4,92, precisamente, menos, inferior à inflação. Então, é justo isso? Porque o IPTU tem como base de cálculo o valor venal do imóvel. Se é o valor venal do imóvel, se o imóvel está sendo desvalorizado ano após ano, o IPTU deveria estar sendo reduzido. E não sendo aumentado ano após ano. Vamos tratar um pouquinho sobre o IPTU. Veja só. O IPTU é uma sigla, naturalmente, que trata sobre o Imposto Predial e Territorial Urbano. Primeiro, nós temos que verificar a possibilidade dos municípios realizar a cobrança do IPTU. Porque não é simplesmente pelo fato de um imóvel estar construído em uma área urbana que o proprietário daquele imóvel ele pode ser taxado para realizar o pagamento do IPTU. Não é por essa razão. Tem outras razões específicas. O IPTU não pode ser, de alguma forma, estudada sem estar aqui nós levarmos em conta o ITR, que é o Imposto Territorial Rural. Porque, de fato, o IPTU, o fato gerador do IPTU, aqui, para que se cobre o IPTU, é necessário que você seja proprietário, possuidor ou esteja no domínio útil de um imóvel urbano. Bom, mas o imóvel urbano, o que é imóvel urbano? Imóvel urbano aqui, o próprio STJ tem uma súmula que ele descreve que o município é o ente responsável por estar descrevendo quem é o sujeito passivo do IPTU. E além do sujeito passivo, o município também vai descrever os seus limites, porque são leis municipais que vão determinar quais são os limites do município. Então por isso que você às vezes encontra lá alguma placa do município que tem aquela descrição. Este é o limite do município tal. Este é o limite do município qual. Por que isso? Porque a partir daquele limite, a princípio, todos os imóveis que estiverem naqueles limites, os municípios estarão cobrando dos proprietários ou dos possuidores daqueles imóveis IPTU. O que não estiver naqueles limites, a princípio, será ITR. O ITR é o Imposto Territorial Rural, que é de competência da União. São questões completamente distintas. Então, o IPTU diz respeito à propriedade ou posse de um imóvel urbano e o ITR é o Imposto Territorial Rural do possuidor ou proprietário desse imóvel rural. Um é de competência do município, o IPTU, e o ITR é de competência da União. Pois bem, dito isto,
O essencial aqui que você precisa saber é o seguinte, porque preste atenção, porque você vai ver que muita gente dentro dos municípios paga um IPTU indevido. Como eu falei para vocês, a princípio, o IPTU é cobrado para os imóveis que estejam dentro de um limite do município. Porém, o que acontece? Não basta estar dentro do limite do município para ser cobrado IPTU. É necessário que o município realize urbanizações mínimas para se cobrar o IPTU. Não pode-se abrir uma mata, uma área para construção de casas, construída casas, e aí a partir do próximo ano eu realizar a cobrança do IPTU. Não. Por quê? O legislador esperto, sabendo que os prefeitos muitas vezes iriam querer arrecadar de todas as formas, iriam poder, para aumentar a sua arrecadação, iriam fazer esse tipo de artifício. Abrir um determinado loteamento ou uma determinada área para construção popular e começar a cobrar IPTU indiscriminadamente. Mas não é assim. O IPTU, e aí o Código Tributário Nacional, traz algumas regras para que se seja cobrado o IPTU. Para que seja cobrado o IPTU, primeiro, é necessário que o imóvel esteja dentro de uma zona urbana. Isso não é o suficiente. Por quê? Além de estar dentro de uma zona urbana, o local em que o imóvel esteja localizado, no mínimo, tem que ser servido. E aqui o Código Tributário deu 5 direcionamentos. Deu 5 situações em que deveria ter no município, no mínimo 2 dessas, para que ele cobrasse o IPTU. Então tem que ter, por exemplo, no mínimo, meio-fio ou calçamento, tem que ter abastecimento de água, tem que ter sistema de esgoto sanitário, tem que ter rede de iluminação pública, ou tem que ter uma escola primária ou um posto de saúde a pelo menos, no máximo 3 quilômetros do imóvel em questão. Então, digamos que você mora no município X e você não tem onde você construir a sua casa. Você não tem meio fio ou calçamento, você não tem água encanada, você não tem sistema de esgoto sanitário, você não tem rede de iluminação pública, você não tem escola ou você não tem um posto de saúde, ou se tem um posto de saúde é a 10 quilômetros do lugar. Você vai pagar IPTU? Não. Ainda que você esteja morando no município tal. Porque não é o simples fato de você estar morando em um município que, passado um ano da sua construção do seu imóvel, você vai pagar IPTU. Não, de forma nenhuma. É necessário que tenham melhorias mínimas realizadas pelo município. Você tem que ter alguns benefícios. Então, se você não tem nada disso, você não vai pagar. Nós verificamos que, dia após dia, os municípios eles vão sempre estendendo os seus domínios. Com qual objetivo? De cuidar dos cidadãos que estão naqueles limites? Quase nunca não. O objetivo da extensão dos domínios é um objetivo meramente arrecadatório. Porém, não se tem melhorias mínimas, não existe a habitabilidade mínima para que se justifique a cobrança desses impostos. Então, senhores, em regra, os imóveis construídos dentro de um município, ele pagará IPTU. Falei dessas questões, dessas melhorias, porque é necessário. Porém, há a exceção. Uma exceção importantíssima. Importantíssima. Qual é essa exceção importantíssima? Essa exceção diz respeito ao imóvel que, ainda que esteja no centro de uma cidade, ela explore uma atividade agrícola, pecuária ou agroindustrial.
é aquela fazendinha que você tem. Se você tiver uma fazendinha, uma chácara, que você viva de atividade agrícola, pecuária ou agroindustrial, ainda que seja no centro da cidade, você não vai pagar IPTU. Você vai pagar ITR. Você não vai pagar IPTU. Aí você pergunta, pô, Santos, mas que bobagem que você está falando. Qual a relevância se eu não vou pagar IPTU, mas eu vou pagar ITR? Só que ITR nem se compara com IPTU. Por quê? Porque se você analisar as siglas, o IPTU, ele diz respeito a imóvel predial, territorial, urbano. Significa dizer que sobre a base de cálculo, será contabilizado o valor da terra e das acessões, das construções. No ITR, você vai pagar apenas pelo terreno, pela propriedade nua. Deixa eu dar um exemplo disso aqui. Se você compra um terreno na cidade que custa 100 mil reais e você paga IPTU sobre esses 100 mil do primeiro ano, você compra um terreno numa propriedade rural e você vai pagar do mesmo valor, 100 mil reais, você também vai pagar o ITR sobre 100 mil. Só que no segundo ano, o que acontece? Você constrói uma mansão de 1 milhão de reais na propriedade urbana e uma mansão de 1 milhão de reais na propriedade rural. Logo, estará sendo tributado o quê? 1 milhão e 100 reais, porque é 100 mil da propriedade mais 1 milhão sobre a casa, sobre a construção, sobre as edificações no imóvel urbano. Então, o seu IPTU terá como base de cálculo 1 milhão e 100 mil. Já no ITR, você construiu também uma casa de 1 milhão. Porém, você vai pagar unicamente o ITR sobre os 100 mil. Porque o ITR, ele só incide sobre a terra nua. Ele não vai incidir sobre as edificações. Logo, se você tem uma atividade, um imóvel na zona... se você tem um imóvel na zona urbana, ainda que seja de atividade de exploração de agricultura, de pecuária e agroindústria, você não vai pagar IPTU. Você vai pagar ITR. Você vai pagar apenas ITR. Então, perceba, a base de cálculo sobre esse vai incidir apenas sobre, se o ITR, apenas sobre o terreno nu, a nu propriedade. Sobre o IPTU vai ser sobre o imóvel, sobre a propriedade, porém com acréscimo das ascensões. Como é que você faz para você receber esses valores de volta se você pagou? Vou falar já já. Veja só. A alíquota do IPTU é o valor venal do imóvel. Valor venal do imóvel. A base de cálculo do IPTU, me perdoem, a base de cálculo do IPTU, eu estou falando em alíquota. A base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel. Significa dizer que se o seu imóvel custa 100 mil reais, o município não pode cobrar 2%, que 2% seria, em tese, a base de cálculo, 2% sobre 250 mil. Não! Se o seu imóvel vale 200 mil, o município tem que cobrar 2% sobre 200 mil. E não sobre 250. O que é valor venal? Pessoal, valor venal é o preço de mercado do imóvel à vista. À vista. Se esse imóvel meu aqui, ele vale 100 mil reais a prazo, ou o preço dele de mercado é a prazo, à vista ele vai valer 70. O que acontece com o que eu falei no início da gravação desse vídeo? Os índices que medem a valorização dos imóveis, eles estão se dando conta que os imóveis estão desvalorizando.
Se os imóveis estão desvalorizando, o IPTU não existe razão, não existe sentido nenhum para que aumente os seus valores. Muito pelo contrário, os valores têm que reduzir, porque se os imóveis estão sendo depreciados, estão tendo a sua valorização reduzida, logo os IPTUs têm que reduzir também. Porque a base de cálculo para que se pagar o IPTU é o preço do imóvel. Se o preço do imóvel caiu, o IPTU tem que cair. Ah, Sanderson, mas aí é uma questão teórica. Claro que não. Claro que não. Como é que você resolve isso? Como você resolve isso? Pô, o meu IPTU aqui veio um absurdo. Veio trazendo aqui o meu imóvel no valor de 200 mil, mas meu imóvel vale apenas 100 mil. E está cobrando aqui uma alíquota de 2%. O que você vai fazer? Você tem como discutir isso? Sanderson, o que é a alíquota? A alíquota é o percentual que os municípios utilizam para tributar o imóvel. Então, essa alíquota ela pode ser uniforme ou ela pode ser diferenciada. A grande maioria dos municípios elas utilizam as alíquotas diferenciadas. A alíquota diferenciada ela pode tratar da seguinte forma: eu vou pegar os imóveis, como por exemplo o município de Salvador. Os imóveis do município de Salvador que sejam até 88 mil reais, eles são isentos de IPTU. Os imóveis que custam entre 88 mil e até 300 mil reais, a alíquota dele é de X%, de 2%. O que for a partir de 1 milhão de reais é 3%. Então, pode ser da forma que o gestor achar melhor. A grande maioria das alíquotas, elas são alíquotas diferenciadas. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, vamos para a prática. A primeira coisa que você tem que fazer, verificar qual que é a alíquota do seu município que se enquadra o seu imóvel. Verificou? Verificou. Vai ter a alíquota do seu imóvel e aí vai ter o valor da base de cálculo. A base de cálculo é o valor que o município deu ao seu imóvel. Ora, essa minha caneca aqui vale 10 reais. Se o município, e às vezes acontece, o princípio da honestidade do Estado nem sempre se aplica. Principalmente quando a grande maioria dos municípios hoje estão falidos e estão hoje com a voracidade arrecadatória sem limites. Eu digo às vezes que existe uma fúria arrecadatória por tributos. Então o que os municípios fazem? Muitas vezes, o imóvel de fulano aqui custa 1 milhão de reais. Mas se você for verificar na prática, ele custa 700 mil, 800 mil, 500 mil. E sobre aquele valor que o município auferiu, é o valor que eles irão estar caracterizando como base de cálculo para a cobrança do IPTU. Então o que você vai fazer como proprietário de imóvel? Espera aí, o meu imóvel realmente vale isso? Vale, então você vai lá e paga o IPTU. Porque tudo bem, se o município chegou à conclusão que o seu imóvel vale 1 milhão e de fato seu imóvel vale 1 milhão, você vai ter que pagar o IPTU sobre 1 milhão. Agora, se você, de fato, e preste atenção no conceito do valor venal. Valor venal, inclusive a doutrina fala o seguinte: o que é valor venal? O valor venal é aquele valor em que você recebe o valor do bem de imediato, à vista, com aquele sangue na veia. Por isso o venal, de sangue na veia, de irreflexão. Quanto é que você quer no seu imóvel? 300 mil, dou 200 mil, o senhor quer? Aceito, toma aqui. Esse é o conceito de valor venal. Então, valor venal do imóvel, você chega, realiza um cálculo, chega à conclusão que de fato é aquele valor que você auferiu e aí você paga. Agora, Sanderson, não é não. O meu valor aqui está muito abaixo. Então o que você faz? Prática agora para você resolver isso. Você tem duas opções. Ou você discute administrativamente, através de um processo administrativo,
vai até a Secretaria da Fazenda do seu município e fala o seguinte: olha, o imóvel que vocês colocaram aqui como base de cálculo de 300 mil, ele não vale 300 mil, ele vale apenas 200. Você tem a possibilidade de você depositar o valor administrativamente e estar discutindo administrativamente esses valores para reduzir, ou você pode fazer um procedimento judicial. E aí, nesse caso, você contrata o seu advogado. O que você faz? Deposita os valores do IPTU em juízo e o município não estará se disponibilizando desses valores. E aí você vai discutir. Você vai contratar um corretor de imóveis, vai fazer uma avaliação no seu imóvel, vai chegar à conclusão que o seu imóvel de fato vale apenas 150 mil e não 300 e não 400, como de fato o município tributou, e o juiz indiscutivelmente vai reduzir o valor do seu IPTU e vai pegar o valor que você depositou, parte com base nesse cálculo vai passar para o município e o restante vai lhe restituir. Agora, o que você não pode é você estar refém de um valor venal dado pelo município que ele próprio chega à conclusão sem ter a realidade de mercado. A realidade de mercado é: o preço dos imóveis estão caindo. Se está caindo o preço do imóvel, logo o IPTU tem que cair. O IPTU também tem que cair. E não aumentando ano após ano, como é uma prática que nós vimos corriqueiramente, frequentemente. Pois bem, eu acredito que por hoje é o bastante. Eu não vou me estender, até mesmo para não cansar vocês, porque não é o objetivo do vídeo que nós exaurirmos o tema. Eu acredito que eu me fiz claro para todas as classes de pessoas, seja do analfabeto ao mais instruído. E eu gostaria que você desse a sua opinião, que você comentasse os vídeos, trouxesse outras sugestões, para que nós ampliássemos o tema relacionado a direito e política. Muito obrigado e uma boa reflexão para vocês.